Graças a Deus, mais uma vez, é uma honra e uma satisfação estar junto com vocês aqui no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, e pedindo para você, ainda que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Não se esqueça de dar o like, que é muito importante, porque cada like diz para o algoritmo do YouTube que as pessoas necessitam do nosso conteúdo. Então o algoritmo vai entender quando você estiver dando like. Então não se esqueça de dar o like, apertar o sininho, porque quando nós gravamos um vídeo, você recebe automaticamente o aviso que tem vídeo novo no canal. E toda quarta e domingo nós estamos aqui colocando vídeo novo no canal Jailson HMTV. Então eu preciso muito da sua colaboração. Se inscrever, você que não é inscrito, dar o like, apertar o sininho e compartilhar o nosso trabalho para aqueles que não conhecem ainda, tá bom? Muito bem. Vamos ler uma escritura que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, da primeira carta do apóstolo Pedro, que mais uma vez nós temos um assunto muito importante para tratar e também vai esclarecer a mente de muitos pregadores da mensagem, especialmente esses pregadores, pastores antigos, que ainda está com a mente ainda misturada com o sistema religioso lá fora, com o sistema teológico. Então hoje vamos esclarecer esse ponto que é muito importante, porque hoje nós vivemos no tempo do esclarecimento, porque a plenitude que foi prometido pela Bíblia que no fim do tempo ia acontecer, nós estamos vivendo nesse momento. 1 Pedro capítulo 3, verso 12, diz assim as escrituras sagradas, a palavra de Deus: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Preste bem atenção, essa foi uma profecia que foi profetizado pelo apóstolo Pedro, e a profecia está cumprida. Uma parte dessa profecia foi cumprida durante as eras. E a outra parte da profecia foi cumprido depois das eras. Vou repetir mais uma vez essa escritura, e eu quero que você preste atenção a essa escritura. Aí você vai entender porque eu estou dizendo isso. Que uma parte dessa profecia foi cumprida durante as eras e a outra parte depois das eras. Preste atenção. Porque os olhos do Senhor, os olhos aqui está em plural. Está no plural. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, uma parte dessa profecia que Pedro profetizou aqui se cumpriu durante as eras da igreja, e a outra parte da profecia se cumpre depois das eras. Depois você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Muito bem. Então, baseado nessa escritura que o apóstolo Pedro profetiza, e é uma escritura que está cumprida, não vai se cumprir, ela já se cumpriu, cabalmente falando. Então, baseado nessa escritura, o meu tema hoje é: estamos na era do olho. Esse é o nosso tema da nossa pequena palestra de hoje. Estamos na era do olho. Na realidade, nós estamos sendo beneficiados por esse acontecimento, por essa dispensação, porque essa era ela já passou. Nós já estamos até mais avançado. Por que eu digo isso? Porque em Efésios, deixa eu tomar a escritura aqui, irmão. Em Efésios, o apóstolo Paulo, ele profetizou de uma dispensação que viria. Efésios capítulo 1, versículo 10.
de tomar, congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Então, Paulo profetiza de uma era que viria para o futuro. Ele chama de dispensação da plenitude, quer dizer, da totalidade dos tempos. Então, se essa escritura, ela começa com a era do olho. Estamos na era do olho, não dos olhos, do olho. Aí eu falei agora, no começo, que nós, isso já até aconteceu, nós estamos beneficiados porque nós avançamos. Porque quando a última era Laodiceia termina, então entra em evidência a dispensação da plenitude dos tempos. Irmão, quando a gente fala de dispensação e era e dispensação é a mesma coisa. Quando você lê na Bíblia tempo, era e dispensação, é a mesma coisa. Que eu não tiver equivocado, sou apenas sinônimo, que eu não tiver equivocado. O que é uma dispensação? O que é uma era? É um período de tempo. E quando falamos de dispensação, tem dois sentidos. Se refere tanto a um período de tempo, vamos dizer assim, 1 milênio, 1000 anos. É uma dispensação, é uma era. Mas também dispensação fala da economia que Deus trabalha naquela era, naquela dispensação. E Paulo, aqui em Efésios, ele profetiza que a dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, veja a economia que Deus vai trabalhar no nosso tempo. E isso começou lá atrás, em 63, depois que Laodiceia terminou. Essa era da plenitude dos tempos, tempos está no plural. É por isso que o profeta fala sobre a era da noiva, a era do rapto, a era abraâmica, a era do trigo. São as economias que Deus nos traria no tempo do fim, depois de Laodiceia. Veja, em cada era, em cada dispensação, Deus veio com a sua economia. Mas quando termina a Laodiceia, ele vem com a plenitude da sua economia. Meu Deus, isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso. Então, é por isso que nós estamos dizendo que nós estamos apenas sendo beneficiados por a era do olho, que começou lá atrás, em 63. Foi a primeira economia que Deus manifestou quando os selos foram revelados, quando o anjo desceu. Quando o anjo forte, Apocalipse 10:1, desceu para encontrar o sétimo anjo terreno na terra. Nós estamos além disso agora. Isso é tremendo. Então, como eu falei, o nosso assunto é: estamos na era do olho. Agora, nós sabemos que a era do olho já se cumpriu lá atrás. Nós estamos sendo beneficiados, porque nós já avançamos. Estamos na pedra de coroa. Na era da pedra de coroa. E quando a gente chega na pedra de coroa, não tem mais nada depois da pedra de coroa. É a última economia que Deus trata com o seu povo aqui na terra, hoje. Mas eu quero falar sobre isso, porque eu quero trazer um esclarecimento aqui, especialmente para os pregadores, os pastores, porque eu tenho notado, meu irmão, eu tenho notado e visto pastores antigos da mensagem, os dinossauros da mensagem, ainda não entenderam o que Deus fez para nós nesse tempo final. O alimento que Deus trouxe para nós, a economia que Deus trouxe para nós. Eles ainda não entenderam o programa de Deus para o tempo do fim, não entenderam ainda. Ainda estão misturados ainda com rudimentos, com batismo, ceia, mulher pregadora, lava-pé, dízimo. Eu chamo esses pregadores de semi-analfabeto. Porque tem um analfabeto e tem um semi-analfabeto. O que é a diferença dos dois? O analfabeto é aquele que não sabe de nada, não sabe nem fazer o seu nome. E o semi-analfabeto é aquele que não sabe escrever seu nome. E tem alguns pastores que estão nessa condição. Só sabe falar de mulher pregadora. Irmão, nós estamos em 2024. Mais de 60 anos que os selos foram revelados. Ainda tem pastor da mensagem hoje que está falando sobre mulher pregadora.
calça comprida. Como é que você tem uma congregação, uma igreja, e lá na sua igreja são tudo crentes da mensagem, não tem nenhum incrédulo, não tem nenhum visitante, ainda alimentando o povo com esse tipo de alimento? São os pastores semi-analfabetos dentro da mensagem. Meu Jesus, me perdoe, mas a franqueza, mas é verdade, eu não posso deixar de falar isso. Então, eu quero trazer um esclarecimento, porque, irmão, isso é tremendo demais. O que Deus fez para nós nesse tempo do fim, Ele não fez em nenhuma outra era. Ele fez para agora. E muitas vezes nós ignoramos isso que Deus está fazendo. É por isso que o profeta disse que muitos louvam a Deus pelo que Ele fez, muitos louvam a Deus pelo que Ele vai fazer. Só sabe falar, tem pastor que só sabe falar do passado e do futuro, mas ignora o que Deus está fazendo agora. E quando eu digo o que Deus está fazendo agora, não é agora não, foi no tempo do sétimo anjo. Nós apenas estamos sendo beneficiados pelo que aconteceu no tempo do sétimo anjo, quando ele estava na terra. Mas tem pastores que não estão nem aí ainda. Só fala do passado e do futuro, mas não sabe o que está acontecendo no tempo do fim. Mas vamos lá. Eu quero ler aqui, irmão, algumas escrituras, para depois fazer uma pergunta muito importante sobre isso. Estamos na era do olho. Esse é o nosso tema. Estamos na era do olho. Eu quero ler aqui algumas escrituras. Eu já li uma, que é essa 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, é muito importante. Agora eu quero ler outras escrituras, para depois eu fazer a pergunta. E claro que eu vou responder que isso aqui não é ao vivo, isso aqui é um vídeo que estou gravando. Mas eu quero que você preste bem atenção, e quando você estiver escutando, você fique com isso na mente e pergunta para você mesmo. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos aqui. Capítulo 15 de 1 Coríntios versículo 52. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui. Paulo, o primeiro mensageiro da era, falando. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Você veja que aqui está no plural, olhos. E Paulo estava com a razão quando falou olhos. Porque Paulo era a primeira era. Ainda tinha 6 eras para frente ainda. Ainda tinha 2000 anos para frente. Então ele falou correto. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Tá vendo? Ele colocou olhos no plural, porque ainda tinha 2000 anos para frente. Mas quando ele fala da última trombeta, ele vê o fim da última era. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Agora, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eu vou ler essa escritura e depois vou fazer a pergunta e você analisa isso aí. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Você veja que Paulo, em 1 Coríntios, ele usa olho no plural, olhos. Aqui, João, na ilha de Patmos, usa olho no singular. Olha aí, preste atenção. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vou repetir mais uma vez. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Agora, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. 5 de Apocalipse, versículo 6. Olha aqui. João está combinando com Paulo no capítulo 15, 52 de 1 Coríntios. Verso 6. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 olhos, tinha 7 pontas, 7 pontas, e 7 olhos, está no plural. Você veja que João aqui
combina com o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém? Então lemos algumas escrituras. Lemos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Lemos Apocalipse, capítulo 7, capítulo 1, verso 7, perdão, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Agora, eu quero fazer a pergunta. Essas 3 escrituras que nós lemos falam de olho. De olho. Olho. Um órgão do nosso corpo. A minha pergunta é essa. Estes olhos que a Bíblia fala, que Paulo falou no 1 Coríntios, que João falou em Apocalipse, são literais ou simbólicos? O que é que vocês, irmãos, especialmente os pastores da mensagem, os pregadores, esses pastores antigos, eles entendem que esse olho, ou olhos, são literais, quer dizer, são reais? Está falando de um órgão do nosso corpo mesmo? Ou são símbolos? E aí? O que é que vocês acham, pregadores, dinossauros da mensagem? Quando eu falo de dinossauro, irmão, eu estou me referindo, não estou chamando você daqueles animais que viviam na pré-histórica, não. Estou falando porque vocês são antigos na mensagem. Eu vi um pastor com 50 anos de mensagem dizer que, irmão, quando nossos olhos bater, ele disse que quantas vezes nossos olhos batem em segundo, então vai dar um arrebatamento. Quer dizer, ele pegou algo literal, algo natural. Mas para que esses olhos que a Bíblia se refere, o que Pedro falou no capítulo 3, verso 2 da sua primeira carta, o que Paulo falou em Coríntios, capítulo 15, o que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, e Apocalipse 5, 6, estão falando de olhos literais ou são símbolos? E aí? Qual é o entendimento que vocês entendem sobre os olhos, sobre a Bíblia, sobre o Apocalipse? Irmão, o profeta de Deus, o 7º anjo, William Marlon Branham, ele pregou uma mensagem intitulada Apocalipse, o livro dos símbolos. E também na mensagem A Visão de Patmos, ele disse que o Apocalipse é um livro simbólico. Esse é o primeiro ponto para você ter uma compreensão do livro do Apocalipse, que é o livro do tempo do fim. Eu vou falar algo aqui, irmão, que isso pode soar como uma heresia, mas não é. É só você entender. O Apocalipse escrito em forma simbólica, ele está fazendo parte do cano das Escrituras. Mas quando esse Apocalipse simbólico, ele foi revelado, ele sai do cano das Escrituras. Ele sai da segunda aliança. Porque o profeta disse na mensagem Aquele que está em vós, parágrafo 24, que a revelação dos selos, a mensagem dos selos, põe fim, encerra e sela o Novo Testamento. Então, quando o Apocalipse é revelado nos últimos dias, ele sai de dentro da segunda aliança. Ele se aparta, ele se separa da segunda aliança. Eu sei que muitos não vão entender isso. E vão dizer que eu estou criando uma heresia, uma doutrina, um dogma, mas não é não. É só você pegar as mensagens e começar a estudar. O profeta disse, estude as fitas, porque através delas vocês alcançarão a revelação. Esse é o problema com os pastores da mensagem. Eles não estudam as fitas. Sabe o que eles inventam? Eles inventam plenário de pastores. Os pastores ficam perguntando para os outros pastores sobre os acontecimentos. Não, irmão, vai para a mensagem. Não vai para pastor, não. Irmão, irmão Jair Souza, aqui na Paraíba, comedor de cuscuz com ovo, que eu fosse seguir o que os pastores da mensagem aqui na Paraíba pregam e falam, eu não sabia 1/3 ou 1% do que eu sei hoje dentro da mensagem. Mas no momento que eu deixei esses pregadores e segui o que o profeta falou, graças a Deus, cumpriu aquilo que Jesus disse, aquele que tem fome e sede será saciado. Aleluia! Isso é maravilhoso. É por isso que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, não fique no que eu falo só. Vá para as mensagens, vá para a Bíblia.
Será que o que o irmão Jesus está falando é verdade? E aí vai para as mensagens, vai para a Bíblia e veja que é verdade ou não. Então, a minha pergunta é essa. Estes olhos que a Bíblia fala, que Paulo falou, que está no Apocalipse, são literais ou simbólicos? Para nós entender isso, irmão, vamos tomar a mensagem profética. Para entender e compreender o que as Escrituras estão falando. Irmão, eu sempre falo isso e vou repetir mais uma vez. Essa aqui é a palavra escrita de Deus. Essa aqui é a palavra revelada de Deus. Palavra escrita de Deus e palavra revelada de Deus. O profeta diz que Deus é o seu próprio intérprete. Então aqui está a interpretação da palavra de Deus. Aqui está o oia. Oia é um termo teológico. O, observar. I, interpretar. A, aplicar. Aqui está. O oia. Observar, interpretar e aplicar. Como é que é observar? É ler. Interpretar é você ver o que significa. E o cumprimento, você vai ver onde está se cumprindo essa escritura. E aí a mensagem do sétimo anjo, essa aqui que traz tudo isso. Deus é o seu próprio intérprete. E como ele interpreta a palavra? Através da mensagem do sétimo anjo. Eu sei que para muitos isso não crê nisso. Eles dizem que crê no profeta, o irmão Brana, mas não crê. Na realidade, não crê. Porque eles estão trocando a mensagem do sétimo anjo por teologia. Vamos lá. Então, vamos tomar a mensagem do profeta. Para nós vermos, irmão, que esses olhos, o que é que esses olhos representam? Será que são olhos literais? Ou são olhos, ou são símbolos? Eu acredito, e tenho toda a certeza, que esses olhos que a Bíblia fala, tanto nas cartas de Paulo aos Coríntios, como em Apocalipse, são símbolos. E eu vou mostrar, pela mensagem do sétimo anjo, o que é que ele representa. E esses olhos, irmão, eles têm um significado composto. Quando Paulo, aqui em 1 Coríntios, e João, em Apocalipse 5, verso 6, ele usa olhos no plural, isso fala dos mensageiros. Dos mensageiros. Esse é o primeiro significado. O segundo significado, quando a Bíblia, aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 7, fala de olho no singular, está falando da segunda vinda de Cristo. Então, olhos na Bíblia tem significado duplo. Significa tanto os mensageiros, Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e Brana, o último olho. Brana. E também significa a vinda de Cristo. Irmão, a vinda de Cristo, eu preguei quarta-feira o último assunto, mas um assunto extenso que a gente nunca vai deixar de saber, nunca vai deixar de falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então, olhos na Bíblia tem esses dois significados. Representa tanto os mensageiros das eras, como também representa a segunda vinda de Cristo. E vou provar dentro das mensagens. Primeiro, vamos aqui. Mensagem, olhe. Mensagem, olhe. Olhe. Mensagem, o olho de Deus. Mensagem, o olho de Deus, pregado no dia 25 de fevereiro de 1952. O olho de Deus. Vamos tomar o profeta agora. Parágrafo 2. Ele diz assim, ó. O grande olho de Jeová estava olhando através de seus olhos. Deixa eu voltar aqui. O grande olho de Jeová. Jesus estava olhando através de seus olhos. Por quê? Por que Jesus estava olhando através de seus olhos? Porque Jesus era o olho do dia. Jesus era um olho ali. Deve ter sido através dos olhos de Jeová que ele estava olhando quando Simão apareceu. E ele disse que seu nome era Simão,
e que iria mudá-lo para Cefas, e disse que o nome de seu pai era Jonas. Deve ter sido através do olho de Deus que ele estava olhando. O olho de Deus estava com os profetas através das eras. Olha, então cada profeta do Antigo Testamento que compunha a primeira aliança, cada profeta daquele era um olho de Deus. Tá vendo? Isaac, Abraão, Noé, Moisés, Isaías, Abraão, Davi. Cada profeta que compõe a era do Antigo Testamento, a primeira aliança, eles eram o olho de Deus, tá vendo? O olho de Deus estava com os profetas através das eras, que podem ver como aconteceria, o que estava para acontecer. Não poderia ser outra coisa, sendo o olho de Deus, quando Natanael foi trazido por Filipe e sua presença. Eis um israelita, ele perguntou, de onde me conhece, Rabi? Ele respondeu, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Deve ter sido através do olho de Deus que ele estava olhando. Então você veja que tanto os profetas do Antigo Testamento como Jesus era olho, é o olho. Então o olho na Bíblia representa os mensageiros, fala dos profetas. Não é um olho literal. Mas, irmão Jailson, o Paulo disse que é não abrir e fechar de olhos. Sim, porque ele falou abrir e fechar de olhos? Porque é mudança de era. É mudança de dispensação. Vem o primeiro olho, que foi Paulo. Depois de Paulo vem Irineu. Depois de Irineu, São Martim. Depois de São Martim, Colomba. Depois de Colomba, Lutero. Depois de Lutero, é não abrir e fechar. Abre um olho, um mensageiro. Fecha e depois abre de novo outro mensageiro. É isso. Essa é a escritura. Na sua forma, na sua interpretação profética. Parágrafo 5. Da mensagem O Olho de Deus, de 1958, o profeta diz, olha aqui. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até o fim. Estamos nos aproximando do fim. Ainda não era o fim, o profeta disse, estamos nos aproximando do fim. Então, como Jesus confirmou esse olho orientador que estava com ele nos dias em que ele se revelou ao judeu, antes do fim da era para os judeus, olha aqui, a era do judeu, a era que compôs a primeira aliança, ou sua dispensação, ele manifestou isso através dos olhos de Deus, do olho de Deus, que eram os mensageiros, os profetas do Antigo Testamento. Ele fez a mesma coisa com os samaritanos. Agora, resta o gentio. Aí agora vem aí vem a dispensação do gentio. A plenitude do gentio. Romanos 11, 25. Agora resta o gentio. Esta noite, Deus ainda olha através desse mesmo olho, porque Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele ainda olha através do olho de Deus, pois pode, com sua graça e poder santificador, nos purificar e nos chamar para sermos filhos e filhas, para usar como videiras, ou melhor, como ramos na videira. Continuar a olhar através do olho de Deus para ver o que foi e o que será. E não andamos nas trevas enquanto olhamos através do olho de Deus. Então aqui está. Parágrafo 5 da mensagem O Olho de Deus. O profeta diz que esse olho de Deus, que o Salmo fala sobre isso, lá no livro de Salmos, Salmos capítulo 32, verso 7 e 8, o salmista fala sobre o olho de Deus, e também aquilo que Pedro disse no capítulo 3, verso 12 da sua primeira carta. Esses olhos são os mensageiros, são os profetas, representando os profetas da primeira aliança. Depois, e agora restam os gentios, que é a plenitude do gentio, que é a nova aliança, a segunda aliança,
Aí veio Paulo, primeiro olho, Irineu, segundo olho, São Martim, o terceiro olho, Colomba, o quarto olho, Lutero, o quinto olho, John Wesley, o sexto olho, e William Branham, o último olho. Mas Apocalipse, capítulo 1, verso 7, promete vir um olho. E esse está falando da vinda, da segunda vinda de Cristo. Porque os olhos na Bíblia tem esse significado duplo. Duplo, representa tanto os mensageiros como a segunda vinda de Cristo. Mensagem, o olho de Deus. Vamos adiante aqui com o nosso profeta na mensagem A Brecha. A brecha entre as 7 eras e os 7 selos. Pregado em 63. Dia 17 de março de 1963. Parágrafo 232. Eu vou ler aqui a tradução de Goiânia. 232 da mensagem A Brecha. O profeta diz aqui: 7 olhos. 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes. Então, tá vendo aqui, irmão? Paulo, quando fala em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, ele bota no plural, porque tá falando dos mensageiros que viria depois dele. Ele foi o primeiro olho. Aí ainda faltava 6 olhos para frente. Deixa eu tomar essa escritura novamente, porque isso aqui é interessante. Isso aqui é muito importante saber disso. Aqui. No momento, não abrir e fechar de olhos. Por que não abrir e fechar? Porque é mudança de mensageiro. Paulo primeiro, olho, e o 7º olho, William Branham, o último mensageiro, o último eleito, o último membro do corpo. Meu Deus, Paulo primeiro. Então Paulo falou aqui no plural. Por que no plural? Porque ainda tinha 6 eras para frente. Ainda tinha 6 anjos que apareceriam depois de Paulo. Mas quando chega em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, eis que vem nas nuvens, e todo olho, aqui está no singular, porque esse aqui era a vinda de Cristo. Então toda vez que você lê nas escrituras sobre olho, você tem de ter esse entendimento, está falando tanto dos mensageiros como da vinda de Cristo. É um significado duplo, é um significado composto. Isso aqui não é o que eu estou inventando não, irmão, está nas mensagens. 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. 7 olhos, 7 videntes. Você gostaria de anotar alguma escritura? Vamos voltar a ela. O que vocês dizem? Vocês têm muito tempo? A congregação diz amém. Correto? Vamos a Zacarias, o livro de Zacarias, só um pouquinho e teremos um pouco dele. Vamos lá. Vamos para Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Já quase no final das escrituras. Zacarias capítulo 4. Veja que o profeta cita a escritura para provar o que ele está dizendo, que são os mensageiros. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois este se alegra vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Oh, aleluia! 7 olhos são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Mensagem A Brecha entre as eras e os selos. Amém? Olha aí, meus irmãos. Veja, irmão, o que Deus fez para nós nos últimos tempos. Durante as 7 eras, vinha só porção, parte da palavra. Mas quando ela termina, então vem agora a plenitude. E ainda tem pastor que não consegue observar isso. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Mas o eleito, ele consegue ver isso. Que ele não conseguiu ver agora, mas ele vai ver na frente. Vamos adiante com o profeta de Deus. Vamos tomar aqui a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Agora, essa mensagem, irmão, não é a mensagem escrita que eu vou ler.
Eu vou ler a mensagem que foi pregada no púlpito, lá em Josefina, Indiana, em 1960. A revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 305. Que agora o profeta de Deus, ele vai explicar exatamente Apocalipse 1:7. E ele vai mostrar que Apocalipse 1:7 fala da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 1:7, irmão, é uma escritura composta. Ela representa tanto a segunda vinda de Cristo para o nosso tempo, e também ela vai se cumprir quando Cristo vinha na terceira vinda. Quando vim trazer o reino do milênio, literalmente. Por quê? Espiritualmente, irmão, nós já estamos no milênio. Nós estamos vivendo no pré-milênio. Essa palavra pré-milênio, isso é minha. O profeta usa outra palavra, ele usa sobre a introdução, diz que o milênio está sendo introduzido. Ele diz que o sétimo selo introduz o milênio. Então o profeta usou essa palavra, introduzir. Eu estou usando essa palavra, pré-milênio. Nós estamos vivendo no pré-milênio, para depois vir o milênio, literalmente. Então eu vou pegar aqui a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 305 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo, onde o profeta explica Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos tomar o profeta. 305. Parágrafo 305 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Vamos lá. Aqui. Ele está explicando o Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Vamos ler do 305 até o 308. Então, olhos na Bíblia, quando fala de plural, está falando dos mensageiros. E quando fala olho no singular, está falando da vinda de Cristo. Vamos lá. Apocalipse, mensagem, a revelação de Jesus Cristo, pregado no dia 4 de dezembro de 1960. De 1960, pela manhã, parágrafo 305 ao 308, o profeta diz: agora, como ele virá? Com as nuvens. Aí ele faz a pergunta: que tipo de nuvem? Nuvem de glória. Aquela nuvem que apareceu em 63 foi uma nuvem de glória. Agora tem um bocado de pastor semi-analfabeto que só leva a igreja para falar sobre rudimento, sobre ceia, batismo, calça de homem, mulher pregadora, não avança. Fica retrocedendo, diz que aqui foi uma nuvinha. Mas ele não sabe a blasfêmia que ele está fazendo, que ele está falando. Agora, como ele virá? Com as nuvens. Que tipo de nuvem? Nuvem de glória. Não uma dessas nuvens de tempestade, nuvem de chuva, mas nuvem de glória. Você observará em que tipo de nuvem ele estava envolvido quando Pedro e os demais viram a sua visão no Monte da Transfiguração. Isso é Mateus 17. Uma nuvem o envolveu. Suas vestes resplandeceram e ele foi envolvido com uma nuvem. O poder de Deus, tá vendo? A nuvem era o poder de Deus. Nós chegamos a isso. Aqui, nessa zera da igreja, estou dizendo isso simplesmente mexe com o meu ser mais íntimo. Pense nisso. Pense nisso. O que sua vinda, eu vejo esse dia em que estamos vivendo, onde nada, não resta nenhuma esperança, exceto sua vinda. Agora, nós iremos rapidamente tomar isso. Agora lembre-se, ele cita Apocalipse 1, todo olho verá. Agora, isso não foi o arrebatamento. Ele está dizendo que Apocalipse 1:7 não foi o arrebatamento. Então, foi. Agora, isso não foi o arrebatamento. Então, foi. A condição diz, não. Está vendo? Não foi o arrebatamento. Não foi o arrebatamento que ele estava falando. Aí, de que ele estava falando? Aí ele faz a pergunta. Não foi o arrebatamento. Apocalipse, capítulo 1, verso 7, não é o arrebatamento. Aí o profeta faz a pergunta. De que ele estava falando? Da segunda vinda.
Tá vendo aqui? Apocalipse 1:7. Porque tá no plural. Não, tá no singular, perdão. Todo o olho no singular. Olhos no plural fala os mensageiros. Mas quando terminasse a era, quando o último olho cumprisse o seu ministério de restaurador e de precursor, então a segunda vinda aconteceria. E isso não está para o futuro, isso já aconteceu lá atrás. Meu Jesus, isso é tremendo demais, irmão. Mas isso é a verdade. Agora, isso não foi o arrebatamento. Então foi? A condição diz não. Então, vendo? Está vendo? Não foi o arrebatamento. Não foi o arrebatamento. De que ele estava falando? Da segunda vinda. Mensagem, a revelação de Jesus Cristo, do dia 4 de dezembro de 1960. Parágrafo 305 ao 308. Agora, vamos para o 369. 367 ao 369. 367 ao 369 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Isso que eu estou lendo aqui, você não vai encontrar no livro da exposição das 7 eras. Não. Você vai encontrar na mensagem que foi pregada. Não na revelação que foi escrita, mas a que foi pregada. O irmão Hércules traduziu essa mensagem. Tem nesse livro aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse livro. Aqui, que eu não estiver equivocado, tem 7 sermão sobre o Apocalipse e ele trouxe essa mensagem aqui. É só você fazer o pedido que ele manda para você. Vamos lá. 367 ao 369 da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. Estamos quase terminando nossa palestra. Esta é a razão porque não são todos esses tipos. Assim, a noiva gentia. E aqui o profeta, ele abre um parênteses, irmão, que é muito importante. Assim, a noiva gentia e os seus descendentes com ela. O que é que ele está falando aqui? Ele separa a noiva gentia com os seus descendentes com ela. Porque ele aqui está falando do primeiro molho, que é movido no final dos tempos. Quem foi? O 7º anjo. E os seus descendentes são aqueles que fazem parte da noiva, que são beneficiados, que são co-herdeiros junto com o herdeiro, porque o herdeiro é o 7º anjo. Eita glória! Assim, a noiva gentia e seus descendentes com ela, essa gloriosa igreja pentecostal lavada no sangue do Cordeiro, com todo o poder da ressurreição, vivendo neles, se levantará algum dia no arrebatamento. Aí você veja que ele une aqui nessa escritura a mensagem, a Bíblia, Efésios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Agora ele vai abrir em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. E no momento, num abrir e fechar de olhos, para ir na presença de Jesus, quando ele retornar e despedir tudo, para se dar a conhecer a seus irmãos. Observe o que a Escritura diz aqui, encerrando. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Agora, ele está falando acerca da segunda vinda, não do arrebatamento. Oh, aleluia. Oh, glória. Isso tá vendo aqui, ó? Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 7, está falando daquele olho no singular. No plural, fala dos mensageiros, mas no singular, está falando de quê, irmão Brana? Agora, ele está falando acerca da segunda vinda, não do arrebatamento. Até os mesmos cristãos passaram. Capítulo 1, verso 7. Aí ele lê aqui, ó. Todo olho verá, até mesmo os cristãos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então aqui está, irmão. Então, o olho, no abrir e fechar de olhos. Estamos nisso, estamos sendo beneficiados por isso.
Fomos beneficiados pelo último olho, que foi o sétimo anjo, e agora estamos sendo beneficiados pela segunda vinda de Cristo, que aconteceu em 63. Meu Deus. E isso nos leva à última economia de Deus no tempo do fim, que é a pedra de coroa. Oh, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Irmão, agora vamos pegar a mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu vou ler aqui alguns parágrafos para a gente encerrar. Cristo é revelado em sua própria palavra, pregado no dia 22 de agosto de 1965. Irmão, aqui eu não estou interpretando nada. Eu estou falando apenas o que o profeta falou. Agora isso depende de você. Isso é com você. Você que vai escolher. Ou você vai ficar com uma mensagem da hora, ou vai ficar com os dogmas e os credos desses pastores dinossauro da mensagem. A decisão é sua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para viver a mensagem da hora. Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 76. 76. Aqui na metade do parágrafo 76 ao 77. O profeta diz: você não deve interpretar a Bíblia. 76? 76. O profeta diz: você não deve interpretar a Bíblia de uma maneira errada, pois Jesus, ele mesmo, é a interpretação da Bíblia, quando ele foi manifestado na era que a parte do seu corpo foi manifestado. Então, em cada era, havia uma manifestação, uma porção de Cristo para interpretar a Bíblia através da mensagem dos mensageiros. Quando chega na última era, no final da era, ele vem em plenitude. E o profeta diz que a parte do seu corpo foi manifestada. Se é a era da mão, deve ser a mão. Olha aqui. Se é a era da mão, deve ser a mão. Não pode ser a era da cabeça. Se é a era da voz, bem, então não pode ser a era do pé. Vê? E agora, aí ele diz, e agora estamos na era do olho. E agora? A próxima é ele. Ele mesmo vindo profético. Então aqui fala tanto do último membro, que é o sétimo anjo, e de Cristo, a segunda vinda. Estamos na era do olho, meu irmão. Veja onde nós estamos posicionados. Vê? Através da era, nós começamos desde a fundação da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão. A semente completa, então, ela veio através dos pés do Lutero, voltou através de Wesley, então nos Pentecostes, as línguas e os lábios. Vê, agora está no olho. Isso aqui fala da segunda vinda, esse olho aqui, irmão. Fala tanto do profeta, o último membro da noiva, que muitos estão esperando. Tem muitos irmãos que estão colocando aí nos grupos de WhatsApp, no status: estamos em busca do último eleito. Ele já veio, irmão. O último olho, o último já veio e já entrou. Estamos no olho profético de Malaquias 4. E assim por diante. E agora não há nada resta para isto vir. Porém, ele mesmo para entrar naquilo, porque é a última coisa que há a seguir, é a inteligência. Nós não temos nenhuma inteligência própria, é a dele. Então esse olho aqui que o profeta está mostrando se refere tanto ao último membro, o último mensageiro, o William Branham, como o próprio Cristo na sua vinda. Vamos ler mais um parágrafo aqui. Parágrafo 152.
Não, vou ler aqui os 150. Eu vou ler aqui só apenas os 162, para nós encerrar nossa palestra. 162. Da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, do dia 22 de agosto de 1965. 162 para nós terminar. Eu convido você que tiver essa mensagem aqui, irmão, leia ela, para você entender aonde nós estamos posicionados. 162. Aqui. Vou ler só isso aqui para nós encerrar nossa palestra. E a luz do entardecer está acendendo. Cada parábola, todos os lados que vemos na natureza, na Bíblia, as estátuas que Daniel viu, e o rei daquele dia, todos viram, e todas essas coisas, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo, nos mostra a posição da hora em que estamos vivendo. Olha aí, olha o que eu falei. Nenhum outro movimento pode vir depois desse. Qual o movimento? Muitos pastores da mensagem estão esperando aí. Muitos pastores da mensagem estão esperando coisas acontecer lá para frente. Ai, irmão, vai acontecer um batismo do Espírito Santo, uma sacudida, vai ter uma bala. Olha o que o profeta diz, ó. Cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo nos mostra a posição da hora em que estamos vivendo. Nenhum outro movimento pode vir depois desse. Houve o movimento da mão. Caridade, Wesley. Houve o movimento da Fundação Lutero. Nunca houve o maior. Foi chamado o movimento de Wesley. E eles enviaram um missionário para todo o mundo. Um grande movimento que foram feito na era antes desta. Então vem a era pentecostal. Então vem os diferentes dedos e coisas, a era pentecostal de línguas e nariz e assim por diante. Agora estamos nos olhos. E depois dos olhos, irmão, não tem mais nenhum outro movimento para acontecer. Agora estamos nos olhos. Que bem faz os olhos? Ou faz a luz que aquele olho não está ali para ver? Primeiro tem que haver um olho para ver. Então, quando aquilo chega, ele abriu os 7 selos. Oh, aleluia. Porque muitos pastores, irmão, não estão conseguindo ver isso. Essa abertura do selo, a revelação do selo. Porque eles não estão, na realidade, no olho. Eles têm o irmão Branham apenas como um mensageiro da era. Eu vi um pastor aí, um pastor muito famoso aí da mensagem, um dinossauro. Ele criou na mensagem desde os anos 80. Ele disse que o irmão Branham é o mensageiro de Apocalipse 3,14. Mas 10,7 não é o irmão Branham, não. E ele disse que o irmão Branham é um profeta diferente dos profetas da Bíblia. Aí por quê? Porque o irmão Branham não escreveu nada. Tudo que ele pregou foi gravado. Agora eu te pergunto, irmão. Por que o irmão Branham, todo o seu sermão foi gravado e ele não escreveu? Esse pastor, ele é teólogo, formado em teologia, sabidão, mas não entende a Bíblia. O 7º anjo viria no tempo que a ciência se multiplicaria, irmão. O 7º anjo apareceu no tempo que tinha foguete. No tempo que tinha gravador, avião. No tempo dos apóstolos, dos outros mensageiros, não tiveram isso não. Agora, será que no tempo de Paulo tivesse isso? Será que Paulo não ia gravar também, não? Veja que pastor analfabeto. Esse aí não é nem semi-analfabeto. Ele é analfabeto completo. Meu Jesus. Aí vem dizer que o irmão Branham é um profeta diferente dos profetas da Bíblia. Meu Jesus. Eu não vou citar o nome dele não, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Ele abriu os 7 selos e revelou a luz do entardecer. Irmão, nada contra ele. Eu não tenho nada contra esse pastor. O que eu tenho contra é o que ele ensina.
Eu estou falando contra a sua doutrina, o que ele ensina. Não contra a pessoa dele. Eu contra a pessoa dele, eu não tenho nada contra ele. Eu amo ele como qualquer outro. Agora, a questão é doutrinária. Ele abriu os selos e revelou a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que haviam sido escondidos através dessas eras da igreja e agora revelado, como ele prometeu fazer em Apocalipse 10, de 1 a 7. Aqui estamos hoje, solidificados no meio da palavra. E a palavra tem sido revelada para nós através de Jesus Cristo. Então, esta é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus nos proteja. Dê-nos capacidade para nós entender o seu programa que ele realizou no nosso tempo do fim. Como eu falo aqui, eu não estou aqui contra ninguém. A minha questão aqui é doutrinária. Como doutrina, eu tenho de falar a verdade, certo? Mas nada contra a pessoa de ninguém, tá bom, meus queridos? Que Deus ajude, que Deus abençoe. E, mais uma vez, eu te peço que você que não se inscreveu, que se inscreva para ajudar o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, quarta-feira, estamos de volta aqui para mais uma palestra aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.